Hoje não deu certo a gente fazer o parzinho ali dos dois falando ao mesmo tempo, eu e o Leandro. O Leandro entrou, eu não conseguia entrar ao mesmo tempo, mas estamos aqui, eu no vídeo e ele na transmissão aí, acompanhando todos os comentários de vocês. Eu vi que já entrou um monte de gente, a gente teve que suspender aquele vídeo e começar esse aqui de novo. Esperando agora o pessoal entrar, eu sei que o pessoal estava no outro vídeo. Vamos lá, começando. Quem que já tá aqui? Vamos ver. Oi, Alessandra, seja bem-vinda. Já temos aí 5 pessoas. Tudo bem, Alessandra? Quem mais que tá aqui? Pessoal entrando. Coraçõezinhos. Priscila, seja bem-vinda. Wanderson, pessoal de São Paulo. Quem mais que tá aqui? Vocês vão entrando e vão falando de onde que vocês estão falando. A Cláudia Mara, nossa avaliadora, seja bem-vinda. Andréia Quaglio, nossa avaliadora, sempre presente. A Liana, que estava no outro vídeo que eu vi. A gente não conseguiu fazer o vídeo de duplas, que nem a gente fez da última vez. Na página do Ibs não deu certo. Da outra vez a gente tinha feito na página do Geração de Excelência e tinha dado tudo certo. A gente achou que seria fácil aqui, mas não deu. Lucelena, boa noite. Lucelena falando de São Paulo, imagino. Aliana, oi. Flávio, oi. Nosso aluno aí do curso de consultores. Vanessa de Uberaba, onde eu nasci, Vanessa. Aliana de Maceió, seja bem-vinda. Quem mais? Já temos aí 23 pessoas, 25, 26, 27. Muito bom, nossa audiência aí crescendo como sempre. E a gente marcou mais um live para justamente esclarecer as dúvidas da nossa segunda aula, né? Tivemos a primeira aula, fizemos um Facebook Live tirando as dúvidas da primeira aula e agora a segunda aula com o Facebook Live tira dúvidas também. Daniele, seja bem-vinda. Socorro, de onde fala Socorro? Cláudia Machado, do Rio. Gleice, de Coronel Fabriciano. Daniele, Rio de Janeiro, sejam bem-vindos. 32 pessoas já, 34. Socorro, Andresa. Boa noite, Andresa, de onde fala? E então a gente marcou mais um live, que é um momento em que ao vivo a gente consegue interagir, né? Nas aulas fica uma coisa apenas eu falando, né? E vocês, obviamente, do outro lado escutando e aprendendo, mas eu acabo só lendo os comentários de vocês na página do nosso curso, né? O curso tá muito bacana. Já são mais de 10 mil, pelo menos na última atualização que eu vi, que já fazem uns 3 dias atrás, já tínhamos 10 mil pessoas cadastradas, muito bacana. Karina de Sorocaba, bem-vinda. Roberta de São Paulo, Hilda, nossa aluna do curso de consultores, seja bem-vinda, sempre presente. Fortaleza. Flávia Loz, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, com beijinhos. E a gente queria também, claro, além de tirar dúvidas, falar sobre um monte de coisas a mais com vocês. A gente tem um monte de coisa acontecendo, né? O próprio curso que tá rolando, a gente já tá indo para a terceira etapa do nosso curso gratuito, né, o mini curso de gerenciamento de riscos e segurança do paciente. Seja bem-vinda, Thelma de Jaú. Sérgio Mota, bem-vindo. Ivete, nossa avaliadora, boa noite, Ivete. Socorro, falando de Teresina, falando que o curso está maravilhoso, que bom. Mihail Narvasta, nossa, nome difícil. Buenas noches, enfermeira do HMVJS, seja bem-vindo. Quem mais temos aqui? 41 pessoas. Muito bom, muito bom. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês. Então, a gente já tá aqui no nossa segunda aula, indo para a terceira. A terceira aula tá saindo do forno. A gente tá finalizando a edição. E eu queria também que vocês... mas a gente tá finalizando a edição, mas ainda não acabamos. E o foco é falar de mais 5 etapas que fazem parte do gerenciamento de risco sistêmico, né, nessa terceira aula. A gente vai ter também um webinário na semana que vem, né? Todos estão convidados. O webinário não sei se todos já participaram, mas o webinário ele é uma sala online, onde, assim como o Facebook Live, além de eu interagir com vocês, que eu vou vendo as mensagens de vocês em tempo real, eu também consigo passar a aula, porque aqui no Facebook Live é só a imagem, né? A imagem da pessoa que está falando. Mas no webinário a gente consegue passar slides, passar a aula, e a gente também vai abordar os detalhes do nosso curso avançado gestor de riscos,
que vai ser muito bacana e é um curso que visa justamente aprofundar muito mais além do que a gente já abordou aqui nessas 3 etapas gratuitas, né? Então, no webinar a gente vai dar todos os detalhes sobre isso e é muita novidade, muita coisa bacana mesmo. A Hilda falou que já está inscrita no webinário, muito bom. A Alessandra falando que os webinários são demais, ela já participou de vários. Vivian, lá do IBS, nossa diretora, bom dia, Vivian. Bom dia para mim, boa noite para vocês. Nair, nossa avaliadora, boa noite. Camila Moraes, minha pupila, trabalhou comigo aí bastante tempo, seja bem-vinda. Eliana Serra, seja bem-vinda. Então, retomando aqui, a gente vai falar, finalizar a aula 3 amanhã para vocês, é isso? Para mim é amanhã, isso. Amanhã às 9 da noite e a gente vai ainda abordar vários outros temas no webinário. Se vocês verem aqui na página do IBS, onde vocês estão, na parte de cima, onde tem todo aquele banner, né, falando do IBS, os valores e tal, vocês vão ver que do ladinho direito tem uma flechinha para vocês mandarem mensagem. Aquela mensagem é uma mensagem que cai direto na caixa de mensagens do IBS. E todas as mensagens são lidas, né? Não só pela minha equipe, mas eu também leio as mensagens. E eu queria que vocês colocassem lá, para que não fique aqui misturado com outros assuntos, né? De dúvidas da aula 1 e 2. Eu queria que vocês colocassem lá tópicos que vocês desejam que eu aborde no webinário, tá bom? Então, na parte de cima da página do IBS, onde tem aquela flechinha, mensagem, lá em cima, vocês vão ver uma flechinha de cor magenta. Cliquem lá e coloquem o que vocês querem que eu aborde no webinário, tá? Eu vou falar, já tem temas bem estruturados para esse webinário, a gente já está com ele começando a elaboração da aula, mas eu queria, como vai ser praticamente a última etapa dessas 4 etapas do nosso curso, eu queria não deixar nada de importante de fora. É claro que não dá para falar tudo, mas aqueles temas que tiverem mais prevalência, aquelas dúvidas com maior ênfase, eu vou trazer para discussão do webinário, tá? Então, se vocês puderem me ajudar e antever os assuntos que vocês querem que sejam tratados nesse webinário, entrem lá na flechinha magenta, cliquem lá na mensagens e eu vou ler um por um do que vocês deixarem de comentários lá, tá bom? Então vai ser muito bacana, muito legal. Carolina Weber, seja bem-vinda. Rosane de Minas Gerais, seja bem-vinda. Alessandra de novo aí, boa noite. E já estamos aí com 85 pessoas, muito, muito bom. Então, falei da questão das mensagens, não esqueçam depois de entrar lá e colocar a mensagem. Micheline, boa noite. Eliana, boa noite. O Leandro conseguiu entrar finalmente aqui através do link do IBS. Fátima Barreto, nossa aluna, seja bem-vinda. Ana Paula, nossa avaliadora, seja bem-vinda de São Paulo. Márcia Pimentel, bem-vinda. O que mais aqui? Thaís, Laís Rubinato, bem-vinda de onde fala. Clara Taquena, nossa aluna. São Paulo, Micheline Curitiba, Zulde de Salvador, muito bom. Kaline Rodrigues, boa noite. Kaline de onde fala. Cibele, nossa aluna, boa noite. Cibele de onde fala. Luiz Fernando, parabéns pela iniciativa, ele fala. Muito obrigada. Rafael, boa noite de Cuiabá. Já tô vendo que já consigo ver aqui que começaram a chegar várias mensagens de vocês que estão acessando aquela setinha do IBS, tá? Lá em cima da nossa página, setinha magenta, cliquem lá e deixem os comentários sobre o que a gente vai falar no nosso último webinário. Já vi que o Flávio entrou, várias pessoas já entraram, fica aparecendo aqui no cantinho da página pra mim. Ione, oi Alex, eu sou sua aluna, eu sei. Ionise, desculpa. Seja bem-vinda, Ionise. Melina, São Carlos, Fátima Barreto, boa noite novamente. Ana Chaves, Teresina, bastante gente de Teresina hoje, que legal. Évila, Curitiba. Aline, Recife, Terra Boa. Luz Helena, de Tocantins, olha a gente do Tocantins. Thaís, Santa Casa de Araraquara, Deise de Minas. Muito bom, já estamos aí com 105 pessoas. E o Leandro falando aqui, como eu comentei agora há pouco, para saber uma das novidades de hoje, enviem a mensagem aqui no cabeçalho da página com a palavra novidade. Olha que legal. Então, além de vocês entrarem lá nessa setinha magenta que eu falei para vocês, digitem a palavra novidade, para vocês saberem qual é a novidade que a gente preparou para vocês, tá bom? Luciene Rocha, de Vitória. Quem mais aqui? Nossa, tá chovendo, gente.
Ionise do Rio de Janeiro, Vardinha, Alice de Vardinha, Sinara e Gustavo, sempre presente, Márcia Pimentel de Belém, bom dia, obrigada Sinara, o Flávio já entrando ali na nossa mensagem, Graziela de Indaiatuba, Núbia de São Luís, Gabriela de Uberaba, mais gente de Uberaba, minha cidade, Glenda de São Paulo, muito bem. Alexandre falou, adorei a novidade, com certeza serei mais um no webinar, é isso aí. Simone Moreira, novidade, não, Simone, não é aqui que você vai digitar novidade, é lá na setinha magenta, na página aí do IBS, onde você está, clica lá no item mensagem e manda a palavra novidade, aqui no live não adianta que não acontece nada. Cássia também, mesma coisa. Alina de Mombuca, olha, essa cidade eu ainda não conhecia. Flávia de Goiás, Simone, nossa avaliadora, entrando, imagino que esteja falando de Jundiaí, muito bem. Mais uma de Uberaba, Deise, minha cidade. A Ionise falou, não estou visualizando a seta. Ionise, é na página do IBS, do Facebook do IBS, na parte de cima tem aquele banner, aquela figura principal de toda a página de Facebook. Lá nessa figura principal você vai ver uma setinha do lado direito, uma setinha magenta, onde embaixo tem mensagem. Aí você clica ali, mensagem, escreve novidade. Aí você vai ler o que a gente deixou de novidade para você, tá bom? Não é novidades, tem que ser novidade. Eu vi alguém digitar novidades, não acontece nada. A Flávia Braga de Itajubá, cidade aí dos meus pais, conversei com a Flávia essa semana, seja bem-vinda. Luciane de Jundiaí, Mombuca, distrito de Ribeirão Preto. Ah, muito bem, Cláudia. Ricardo, não estou visualizando. Não sei o que você não está visualizando, se é a mensagem ou se é aqui o nosso vídeo. Já tá cheio de gente digitando novidade lá no nosso Messenger que eu já tô vendo. E a Hilda falando que a novidade é show, muito bom. E é isso aí. Outra dica não, né? Outro lembrete, além da novidade que a gente falou aí. Um monte de gente que tá aqui, que eu já vi os nominhos aí, vai participar do nosso encontro Geração de Excelência, que vai acontecer dia 17 de julho em São Paulo. E eu vou pegar o aviãozinho aqui em Sydney e vou parar aí 21 horas depois para participar do nosso encontro Geração de Excelência. Esse encontro é um encontro que foi preparado assim com muito carinho para que nós todos, né, hoje somos aí mais de 13 mil pessoas, quase 14 mil pessoas que juntos fazem parte da Geração de Excelência, né, do nosso grupo do Facebook, e a gente preparou um encontro super bacana para reunir todo mundo, todos os profissionais de saúde que têm essa vontade de mudar o sistema de saúde brasileiro, de fazer melhor, de oferecer práticas de segurança do paciente, tudo isso que a gente fala aqui o tempo todo, né? Já são praticamente aí 2 meses de grupo e a gente já conseguiu um movimento muito bacana e tem um monte de gente aqui que está na nossa sala hoje que vai participar do nosso encontro de excelência. Se você ainda não sabe do que a gente está falando, o Jorge acabou de colocar aqui o link www.geraçãodeexcelência.com. Entra lá e conhece um pouquinho sobre o que a gente está preparando. Vai ser um dia super bacana. Não é só conteúdo técnico, tem um monte de coisas, networking, atividades dinâmicas, workshop. Vai ter um monte de coisa bacana para a gente fazer. E, óbvio, um monte de aprendizado técnico, como não deixaria de ser, né? IBS e aprendizado técnico é uma coisa que sempre funcionou muito bem. O Fábio fala que a segurança do paciente é o carro-chefe da qualidade da assistência. Deve ser sempre, Fábio. Muito bom. O Alexandre fala, seremos milhares de multiplicadores. Já somos quase 14 mil em 2 meses apenas, hein? Muito bom. A Alessandra também vai. A Clara, ansiosa para chegar dia 17 de julho logo e conhecê-la pessoalmente. Vai ser muito bom. E os nossos alunos que são do curso de consultores, eles já têm o acesso VIP garantido. O acesso VIP dá direito, além da pessoa poder chegar mais cedo, entrar, escolher lugar lá na frente, também tem acesso ao nosso coquetel. E quem não é aluno do curso de consultores, mas quiser participar do coquetel e ter todas essas benesses do acesso VIP, pode adquirir o acesso VIP, tá? A gente conseguiu fazer
o acesso ao encontro de geração de excelência por um valor muito bacana, tá abaixo de qualquer valor, né, que a gente faz os cursos usuais do IBS, e vai ser algo bem bacana, bem dinâmico, vai ser muito legal. Quem puder ir, participa. A gente não sabe quando vai ser o segundo, né? Isso depende aqui de uma logística bem mais apertada, que é eu estar aí no Brasil. A Fátima já falou que vai. E é isso, tá? Então, www.geraçãodeexcelência.com. E quem ainda não se inscreveu para o nosso curso, eu sei que a maioria aqui já está no nosso curso gratuito, né? Gerenciamento de riscos e segurança do paciente, nosso mini curso. Quem não se inscreveu, não deixe de participar, www.gerenciamentoderiscos.com.br. Então, o curso gratuito tem BR e o evento Geração de Excelência não tem BR, tá? Só pra gente não confundir os links. Muito bem. E o que mais? Então, agora eu queria comentar com vocês as dúvidas que vocês tiveram ou comentários que vocês queiram fazer sobre a aula 1 e a aula 2, priorizando muito mais a aula 2, né? A aula 2 a gente falou ali das várias e várias etapas do gerenciamento de riscos, né? São as 7 etapas que fazem parte de um gerenciamento de risco sistêmico. Então, desde a parte de estabelecer o contexto, identificar riscos, avaliar e analisar riscos, tratar esses riscos, monitorar os riscos, comunicar os riscos, tudo isso a gente explicou o que é cada uma das fases, o que a gente tem que fazer em cada uma das fases. E lá no final eu mostrei o que o IBS faz em gerenciamento de riscos, né? A gente tem uma política grandiosa, né? Uma política que é perene em toda a organização, né? Apesar do IBS não ter grandes filiais e tal, ainda é uma unidade única, mas nessa unidade única a gente implementou uma grande política de gerenciamento de riscos e a gente usa várias ferramentas para o tempo todo estar gerenciando isso. A Cláudia colocou, quanto aos 3 aspectos, vulnerabilidade, impacto, incerteza, estão diretamente relacionados aos conceitos de gravidade, frequência e detecção do HFMEA? Sim, Cláudia, você vai ver que muitas vezes existe uma variação na palavra que é usada. Então, por exemplo, vulnerabilidade a gente pode entender como probabilidade de ocorrência, severidade pode ser entendida como gravidade. Como essas ferramentas todas são ferramentas estrangeiras, né, ferramentas importadas, no momento da tradução, muitas vezes um primeiro tradutor traduziu como severidade, o segundo traduziu como gravidade. Tem muita tradução errada entre perigo e risco, e é por isso que tem essa confusão toda, né, das pessoas usando perigo no lugar da palavra risco, risco no lugar da palavra perigo, mas muitas dessas confusões vêm da tradução, tá? Mas você pode entender como a lógica sendo a mesma. Risco sempre é uma variável que contempla probabilidade de ocorrência e gravidade / severidade, seja lá o que você vai usar nesse contexto, tá bom? E aí a detecção ela pode ser incorporada como um item a mais, um critério a mais. Arlene, não consigo baixar as aulas não são baixáveis, Arlene. Não existe como fazer o upload da aula, por isso que a gente centraliza tudo na nossa plataforma. O que a gente disponibiliza para vocês são os materiais complementares, que são as aulas em PDF, com as lacunas para vocês preencherem, para fixar o aprendizado, e também os materiais complementares em cada aula, tá bom? A Valda coloca, suas aulas me ajudam muito a colocar em prática o meu dia a dia de trabalho. Que bom, Valda, é muito bom a gente saber que está conseguindo alcançar lá na ponta, atingindo a operação, né? Para que não fique uma coisa só teórica, a gente o tempo todo tenta explicar de maneira a mostrar para vocês que dá para colocar tudo isso em prática, né? Cada um de vocês tem que colocar isso em prática, não é o núcleo de segurança do paciente sozinho, não é a gestão de qualidade sozinha, nem é a alta liderança sozinha. Cada um de vocês é líder ou da assistência direta ao paciente e precisa implantar isso nas suas áreas, tá bom? Ionise, não são todos os dispositivos celular, tablet que você pode usar a seta, mas por meio do computador dá certo. No celular tem lá em cima a mensagem também, tá? Eu não sei se é só iPhone, eu não sei como que os outros aparecem esse layout. Mas no desktop dá pra colocar lá, mensagem, tá bom? Luciane Rocha, gostaria de saber qual a melhor forma de realizar a auditoria de risco. Quem que perguntou aqui? Deixa eu ver. Luciane, a auditoria de risco, ela não difere de outros tipos de auditoria que já são realizadas na organização, tá? Então, hoje a gente tem nas organizações auditoria de gestão da qualidade,
auditoria, né, ou visitas técnicas, seja lá como a gente fala, do SCIH, as auditorias ou visitas técnicas do SESMIT e outras instâncias que fazem, executam essas inspeções, auditorias ou visitas técnicas, chame lá como quiser. A base de tudo isso é ter uma ferramenta, né, uma lista de verificação que contemple aqueles itens que precisam ser checados na ponta. Então, a auditoria de riscos, ela envolve a mesma sistemática. Então, você vai elaborar um checklist, né, uma lista de verificação contemplando os riscos que estão identificados e gerenciados na sua organização e, obviamente, vai checar na ponta se isso está acontecendo. Então, por exemplo, você pode fazer auditorias de risco generalistas, né, contemplando a verificação, por exemplo, da sua política, dos seus procedimentos, etc., ou você pode fazer uma auditoria de riscos focada em assistência, em clínica, por exemplo, você vai fazer uma auditoria de risco do protocolo de queda, né? Então você vai verificar lá na ponta uma amostragem de pacientes e todas as práticas que você implementou, desde a identificação do paciente que tem risco de queda, da orientação do paciente, das demais estratégias, né, de monitoramento desse paciente ao longo dos dias, os registros em prontuário, tudo aquilo que é importante para que esse protocolo funcione, você coloca numa lista de verificação e faz a auditoria, tá? Não sei se eu respondi, mas é basicamente isso. Nossa, um monte de gente aparecendo aqui. Eu faço esse serviço, o Peterson falou. O Leandro colocou aqui: para saber um resuminho sobre a aula 3, que vai ser nesta quinta às 21 horas, envie uma mensagem com a palavra aula 3. Mais uma coisa. Então, além da palavra novidade, que vocês colocam lá na mensagem, agora vocês digitam lá aula 3, que a gente vai contar o que vai aparecer na aula 3 aí pra vocês, tá bom? A Eleonora já entrou lá na mensagem. Tô vendo um monte de gente aqui pipocando mensagem lá. Opa, muito bem. Aula não é aqui, gente, não é aqui a aula 3, é lá na mensagem, lá em cima na página do IBS, tá bom? Clica lá, escreve aula 3, não é aqui, que vocês vão ler o que a gente deixou de mensagem para vocês, tá bom? Tá, Tânia já tá digitando lá, Andréia, Marcelo, Viviane, um monte de gente digitando aula 3, Jet, Glenda, muito bem. Quem mais eu tenho aqui? Todo mundo digitando aula 3 aqui, não é aqui, é lá na parte de cima da página, no mensagens, tá bom? Digita aula 3 lá que vocês vão ver o que eu deixei de mensagem para vocês. A Tereza coloca, o que o hospital pode fazer para melhorar a qualidade? É isso? Eu não tô conseguindo ler o resto da mensagem. O que o... Então, peraí. Eu vou desafixar isso aqui, senão eu não consigo ler. Muito bem. Peraí, gente, que eu tô tentando me arrumar aqui para eu conseguir ler as mensagens. Juliana, o que fazer para não ter erro de checagem de medicação? Bom, se você estruturou uma sistemática, né, um procedimento de que os técnicos, os enfermeiros, etc., têm que fazer a checagem a cada administração de medicamentos. Então, você implementou a sistemática. Sempre que a gente implementa uma sistemática, seja ela nova ou revisa uma sistemática antiga, a segunda parte é monitorar tudo isso, né? Quer dizer, a segunda parte é treinar, né? Implementou, treinei as pessoas e agora eu vou checar a conferência, né? Conferir a checagem de medicamentos é só pegando prontuários e fazendo uma amostragem. O ideal é que você faça essa amostragem identificando qual é o setor que você está mostrando, quantos prontuários você vai verificar por setor. A gente vai falar bastante de auditoria clínica lá no nosso encontro da geração de excelência, né? Eu justamente escolhi esse tema auditoria clínica porque eu sei que é uma dúvida crucial para todo mundo e a gente vai fazer um workshop onde todo mundo que estiver presente lá vai executar uma prática de auditoria clínica, tá? A Letícia Galvão, como evitar o extravasamento de contraste? Letícia, tem que implementar um protocolo, né, de identificação de risco de contraste. Nessa identificação de risco você vai usar uma ferramenta que gerencie, por exemplo, né,
que identifique, por exemplo, a fragilidade da rede venosa desse paciente, né, oncológico. Então, obviamente, idosos, pacientes com linfedema, enfim, tem vários critérios, dependendo da ferramenta, que são incorporados para que você identifique pacientes com maior risco de uso de contraste ou não. O uso da droga, se é uma droga vesicante ou irritante, e aí você direciona para a não punção em veia periférica, né, e dá preferência para um catéter, mas aí cada organização vai implementar a sua própria ferramenta. Quem mais aqui? Rafael, existe alguma ferramenta validada para facilitar as auditorias de gestão de risco? Para auditoria não, Rafael, até porque não existe ferramenta única que vá ser adaptável para todos os tipos de organização. Como a gente citou em todas as aulas, né? Os riscos que eu tenho na minha organização são diferentes dos riscos que uma outra organização parceira, vizinha, de perfil semelhante ou não, tem. Então, não existe uma ferramenta única que vá verificar todos os riscos, assim como não existe uma ferramenta única de auditoria clínica que vá contemplar as possibilidades todas de riscos da sua assistência. Então, a gente tem que, óbvio, ter uma lógica mínima, mas incorporar os riscos de cada organização nessa ferramenta. Peterson falou, eu já trabalhei como auditor tanto na parte externa do hospital como na parte interna também. Muito bem. Junelli chamando aí várias pessoas, tem gente já compartilhando nosso vídeo, adoro quando isso acontece, porque a gente consegue fazer com que mais e mais pessoas se envolvam aí nas nossas discussões. Deise Xavier, adorando tudo. Andréia colocando lá no Messenger mensagem. Como o hospital pode melhorar as informações no prontuário do paciente? É o que a Zéza Oliveira pergunta. Zéza, os hospitais só conseguem melhorar registro em prontuário quando eles estabelecem diretrizes amplas e divulgadas para que esses riscos sejam, riscos de registros em prontuário sejam efetivamente contornados, gerenciados. Então, é importante que sejam formalizadas as diretrizes. Claro que com o envolvimento da comissão de revisão de prontuários e o envolvimento do corpo clínico, principalmente, e multiprofissional. Mas onde se estabeleça, por exemplo, pode ou não pode usar sigla nessa instituição? Se pode, quais são as siglas permitidas? Qual é a lógica de se descrever um plano terapêutico no prontuário? Qual é a lógica de se evoluir ou fazer o histórico do paciente no prontuário? Todas essas diretrizes, elas têm que ser implementadas e divulgadas. Não adianta a gente querer a aderência dos profissionais se eles nem sabem como deve ser feito, né? O que é feito num hospital pode ser que no outro hospital não funcione, ok? O que mais aqui? Nossa, bastante gente. Rosângela e mais um monte de pessoas compartilharam esse vídeo, legal. O Luiz Fernando fala, o grande bicho-papão dos hospitais é a infecção hospitalar. O que se vê é o descaso com cuidados básicos, como proibir a saída do funcionário usando o seu ou a entrada de funcionários usando jaleco. Infecção, né? Primeira causa, né, de infecção hospitalar ou infecção em outras organizações de saúde são as mãos, né? As nossas mãos transmitem aí bactérias, fungos, vírus, né, para o nosso paciente e, obviamente, nossa, acho que nem precisa reforçar o tanto que isso é importante, né? As SCIHs, elas têm que efetivamente fazer a sua parte, fazer o monitoramento, o gerenciamento desse risco relacionado à infecção. Só que o que a gente tem visto em muitos diagnósticos ainda, né? A gente, infelizmente, ainda sofre com isso, é que muitas SCIHs não estão fazendo seu papel, principalmente quando a gente vê organizações do interior do país, tá? Então, esse mês eu corrigi 2 relatórios de diagnósticos em que eu tive vontade de chorar, porque praticamente a ausência total de ação, né, de atuação do SCIH em 2 hospitais grandes que a gente fez diagnóstico. Então, é triste, né? Porque legislação tá aí, todo mundo sabe o que fazer e não está sendo executado. Então, a gente tem que fortalecer gerenciamento de risco e fortalecer a atuação dessas comissões todas, né? Esses serviços e comissões que são obrigatórios até por lei.
Viviane falou que para o SCH o maior desafio é a conscientização da higienização das mãos. Mensurar só álcool e sabão não adianta, a lógica do gerenciamento de riscos, que são aquelas 7 etapas, né? Não adianta só eu focar na etapa lá número 6, que é monitoramento. Eu fico lá olhando o indicador, olhando o indicador, olhando o indicador e não faço nada para mudar o contexto. Né? Então, em tudo que a gente faz na assistência, né? SCIH, núcleo de segurança, nossa assistência, a gente tem que usar a lógica dos 7 passos, tá bom? O impacto financeiro para as instituições quando não há gerenciamento de risco é muito grande, isso é mensurável? A Deise Xavier. As organizações hoje não mensuram, né, o quanto esses riscos impactam, eu digo aqui no Brasil. Tá? Muito poucas instituições começaram a tabular custos relacionados principalmente a eventos adversos. Né? Nos Estados Unidos, principalmente em outros países europeus, isso já começou a acontecer. Então, qual é o custo dessas infecções hospitalares, qual é o custo de erros de medicação, qual é o custo das flebites e assim por diante. Né? Então, isso é importantíssimo, principalmente para operadoras de saúde, para os hospitais que são públicos, né, e organizações que são públicas, porque tem ali um pacote fechado de verba mensal e, obviamente, o dano custa para a organização, né? O dano custa muito para a organização financeiramente e, obviamente, para o paciente é um dano muitas vezes imensurável, né? Um dano que pode custar a vida. O que mais aqui? Deixa eu ver. Alexia, quando encontramos resistência nas instituições em aplicar esse nosso conhecimento adquirido no curso, o que fazemos? Qual é o nosso procedimento? Ionise, a dica que eu dou é sempre procure manter perto de você. Quando eu digo você, é o núcleo de segurança do paciente, a gestão da qualidade, né? Essas pessoas que efetivamente querem transformar a organização. Então, sempre tente identificar na sua organização quem são as pessoas formadoras de opinião. Né? Tem sempre aquele médico que se destaca, às vezes ele não é um líder, né? Um líder formal, mas ele é uma pessoa que mesmo só sendo assistencial, ele está ali formando opinião, ele está engajando pessoas, ele está fazendo a diferença. Então, chame essas pessoas para perto de vocês, explique o motivo disso tudo ser implementado, né, e o quanto isso vai salvar pacientes, promover maior segurança na instituição, e faça com que essas pessoas acreditem, primeiramente, né, em tudo isso que está sendo falado, e comecem a atuar como multiplicadores. Né? A gente não consegue trabalhar sozinho. Quem acha que vai apenas fazer o curso e ficar ilhado numa organização falando que isso é importante, está errado. Né? Então, assim, ainda dá tempo de vocês chamarem mais e mais pessoas para fazer esse curso, até a semana que vem só. Então, assim, identifique nas organizações de vocês quem são essas pessoas que podem fazer a diferença, que são formadores de opinião, e traga essas pessoas para junto. Formem um time, de repente um time de gerenciamento de riscos. Então, juntos, vocês vão implementar isso junto com o núcleo de segurança do paciente, ou incorporem mais pessoas no núcleo de segurança do paciente. Enfim, o modelo cada um vai ter o seu, mas o importante é que cada vez mais e mais pessoas se envolvam na implementação, porque senão fica muito difícil de forma isolada querer implementar qualquer lógica dessas, né? O que mais aqui? O Jorge coloca: forme um time de ataque, os mais engajados serão os verdadeiros multiplicadores. Esse cara sabe de engajamento. Né, Jorge? É o super engajado aqui dos nosso grupo, nosso Facebook. O que mais aqui? Mihail fala: tenho dificuldade em poder montar um mapa de risco, não tenho ideia de como iniciar esse trabalho, pois na aula você explicou todos os possíveis riscos e perigos. A gente vai falar um pouquinho de uma ferramenta para gerenciamento de riscos mais básica. Claro que não dá para, numa aulinha de 1 hora, eu falar sobre tudo que eu tenho que falar e mais PBEA, mais ferramentas mais complexas. Então, nessa próxima aula, na aula 3, eu vou falar um pouquinho para vocês de uma ferramenta mais básica para se montar um mapa de riscos, tá? Para se identificar de maneira clara e visual quais são os seus riscos, quais são as suas barreiras. Então, não deixem de participar da aula 3, que vai ser bem bacana, tá? Eu já montei aqui até o material complementar, então vocês vão ter essa ferramenta para vocês implementarem no dia a dia de vocês, nas áreas de vocês. E aí, quem quiser se aprofundar em mais, uma ferramenta mais robusta,
faça o nosso curso avançado de gestor de riscos sistêmicos em saúde. A gente vai falar bastante desse curso que a gente vai abrir. As vagas, que são sempre poucas vagas, né? Assim como o curso de consultores é uma loucura, porque é um monte de gente querendo vaga e as vagas acabam geralmente em 4 dias. Na aula que vem e no webinar a gente vai então contar todos os detalhes desse curso, os temas que a gente vai abordar um monte de temas bacanas, inclusive, né, alinhados aí ao novo desafio global da OMS, que é o gerenciamento do uso de medicamentos, né, que é eliminar, diminuir erros de medicação. Então a gente colocou um monte de coisa de medicação também nesse curso. O curso original que a gente fez presencial não tinha tópicos de erro de medicação, então a gente incorporou um monte de coisa a mais, vai ser muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e quem obviamente quiser né, intensificar os conhecimentos será muito bem-vindo nesse curso, tá? Mas a gente vai dar mais e mais detalhes aí na aula 3 e também no webinário. O Leandro colocou aqui os detalhes. O que o Leandro colocou aqui, ó. Dia 19/6 às 21 horas haverá o webinário ao vivo, gestor de riscos sistêmicos em saúde, tá? Então, vocês que vão fazer a aula 3 amanhã, amanhã à noite, já vão receber aí todas as informações também do nosso webinário, vai ficar tudo isso lá na página. Lembrando que o webinário é muito mais bacana do que uma aula gravada, né? Porque eu vou passar a aula junto com vocês, né? Vou passando os slides, vou comentando, vou tirando dúvidas, tudo isso em tempo real. É muito mais dinâmico, é muito mais bacana. Eu sei que vários de vocês já participaram de webinários nossos, mas o webinário ele é uma sala fechada, né? Você só entra na sala se você tiver feito a inscrição, né? Não é igual aqui o live, que tem um monte de gente entrando, saindo, tal. Uma coisa mais dinâmica, não. O webinário só entra se você tiver o cadastro. Tá bom? Então não deixe de se cadastrar para que você possa participar e ouvir tudo que a gente tem para contar aí dos últimos tópicos de gerenciamento de riscos básico, né, desse mini curso. E também, se você se interessar por tópicos mais avançados, a gente já vai começar a falar do nosso curso Gestor de Riscos Sistêmicos em Saúde. Vai ser um curso avançado com tópicos mais profundos para que você possa se inteirar de como executar esse gerenciamento de riscos na sua organização. Tá bom? Então, já adianto que vai ser um curso de 80 horas. Então, 80 horas é muito tempo, assim, né? Muito tempo não, você vai fazer isso em pouquíssimas semanas, mas é um curso que você vai ter uma intensidade de conhecimentos bem bacana para tudo aquilo que você precisa implementar, seja no seu hospital, na sua clínica, no seu serviço de diagnóstico, porque são tópicos bem gerais né, que interessam a todos. Ser bem bacana. O que mais aqui? Vamos ver. Oba! Pessoal, ainda digitando aula 3 aqui. Não é para digitar aula 3 aqui, é para digitar aula 3 lá na setinha em cima do nosso banner, tá bom? Aí na página do IBS mesmo. Azul fala, na minha instituição começamos com times. Muito bacana. Eu não estou conseguindo ler a frase inteira. Quando a frase é muito comprida, eu não sei porquê. Mas ela começou com times. A estratégia de times é uma estratégia muito efetiva, muito bacana. Quando a gente monta times multiprofissionais com um propósito, uma meta muito bem definida, por exemplo, implementar o gerenciamento de riscos na sua organização, pode ser uma meta. A velocidade com que isso é implementado quando você tem um time é muito maior do que se você atua de maneira isolada ou, né, 2 pessoas, 3 pessoas apenas. Então, vale a pena efetivamente trabalhar com a estratégia de times. Quem mais que eu tenho aqui? Paulo Zanotto, de Uberlândia, seja bem-vindo. A Núbia fala, como posso usar o gerenciamento de riscos dentro da farmácia hospitalar? Nossa, o tempo todo, Núbia. Falo com propriedade porque eu sou farmacêutica e atuei bastante em farmácia hospitalar. Mas a lógica de gerenciar riscos, ela está em todos os passos do ciclo do medicamento, né? Então, desde o seu processo de aquisição, né? Então, você vai planejar a aquisição de medicamentos. Ali tem um risco enorme, que é você qualificar seus fornecedores, você fazer os pedidos adequados à sua sazonalidade, né? Para que não tenha falta de produtos.
Depois você vai ter a etapa do recebimento desses produtos, onde o risco de você receber produtos degradados por não estarem em temperatura adequada, se ele for termolábil, o risco de um transporte inadequado também tem que ser gerenciado. Depois você vai para a etapa, né, de unitarização, fracionamento, armazenamento. Então, um monte de riscos acontecem nessa etapa, como, por exemplo, você armazenar medicamentos que a gente chama de look alike ou sound alike, então medicamentos de aparência semelhante ou de nomes semelhantes juntos, né? Então você acaba, por exemplo, colocando ali um do ladinho do outro a cefalotina com a ceftriaxona, né? Cef, e muitas vezes as pessoas acabam pegando um produto errado por um nome muito parecido, né? Ou um frasco muito parecido ser do mesmo fabricante. Então, tem um monte de riscos que precisam ser gerenciados em farmácia hospitalar. E aí, o risco da separação, o risco da dispensação, o risco da entrega, né? A administração no paciente, enfim, são etapas de altíssimo risco. E foi justamente por isso que a gente resolveu trazer tópicos intensos de gerenciamento de uso de medicamentos para dentro do nosso curso avançado gestor de riscos. Por mais que a pessoa não seja farmacêutica, né, ela seja enfermeira, seja médico ou outro profissional de saúde, todos os profissionais de saúde lidam de alguma forma, direta ou indiretamente, com medicação. Né? Por mais que eu seja um fisioterapeuta, eu estou atuando ali na fisioterapia respiratória, na fisioterapia motora, mas eu tenho que saber que essas medicações interferem na minha conduta ou não. Né? Eu tenho que saber que esse paciente é um paciente anticoagulado, eu tenho que saber um monte de coisas que juntos todos têm parte, né, no gerenciamento de riscos. Então vai ser bem bacana. Nossa, eu estou falando aqui, já surgiu um monte de mensagens. Jocilene, como motivar a equipe para o gerenciamento de riscos em todos os setores? Que estratégias podemos utilizar? Jocilene, eu sempre... assim, né, contar da minha experiência, o que eu já fiz na prática, tanto como coordenadora, como gerente, como consultora. Eu sempre procurei implementar qualquer prática nova, né, até porque o gerenciamento de riscos pode ser uma prática nova na sua organização, sempre implementar em uma única unidade primeiro. Então, escolha a sua unidade mais motivada, a sua unidade onde tem ali os médicos ou os profissionais de saúde mais engajados. Pactue com eles um prazo. Olha, vamos implementar o gerenciamento de riscos de A a Z, né? Num prazo aí de 2 meses ou 3 meses, e vamos gerenciar, ver o que deu certo, o que não deu. Até porque em toda implementação tem um monte de coisas que você muda, um monte de coisas que não dão certo, um monte de coisas que você fala, nossa, eu devia ter feito do outro jeito, né? Implemente numa área, gerencie, corte todas as rebarbas e aí, estando um modelinho pronto numa área, você estende para as próximas áreas, tá? Esse é o modelo que eu sempre gostei de trabalhar e que eu trabalhei muito em consultoria fazendo assim, tá? Então, se fosse para dar uma dica, essa seria a minha dica. Não tente implementar gerenciamento de riscos no hospital como um todo na primeira etapa. Primeira etapa, faz pequenininho, deu certo, estende isso para os próximos setores, para as próximas unidades. O que mais aqui? Vamos ver. A Cássia fala, você pode falar sobre a elaboração de um plano de cuidado multidisciplinar alinhado aos riscos individualizados e que seja evidenciado no prontuário? Posso, Cássia. Então, assim, o que a gente vê hoje nas organizações é que o gerenciamento de riscos clínicos, né, aqueles riscos que são identificados diretamente no paciente, infelizmente, hoje eles estão só nas mãos da enfermagem. Né? Não sei se é uma realidade que vocês têm visto aí no dia a dia de vocês, mas o que a gente vê, né, o que eu via nas visitas, mas o que eu ainda vejo, porque todos os relatórios de visitas do IBS passam por mim, né, eu valido a totalidade, 100% dos relatórios antes de chegar para o cliente, mas o que eu tenho visto é que isso está nas mãos da enfermagem e ficou para a enfermagem. Como a enfermagem já faz o SAI, né, sistematização da assistência, como já faz o SAEP lá no centro cirúrgico, isso acabou ficando para a enfermagem. E é como se os outros profissionais não tivessem nada a ver com o gerenciamento de riscos do paciente. Né? Isso está errado, não pode ser assim. Então, a minha dica é que
existam, sim, claro, ferramentas para identificação de riscos, isso pode ser feito primariamente pela enfermagem ali na admissão, isso é normal, mas que cada profissional também gerencie junto os riscos que lhes são cabíveis. Então, se eu estou falando de broncoaspiração, eu tenho que ter o papel do fonoaudiólogo atuando naquele paciente com risco de broncoaspiração, e não só atuando quando o risco já foi identificado pela enfermagem, mas ele mesmo identificando esses riscos nos seus pacientes. Eu não posso falar de gerenciamento de risco nutricional sem ter um nutricionista avaliando isso em cada paciente. Ele não pode deixar isso para a enfermagem fazer. Eu não posso falar de gerenciamento de risco medicamentoso se eu não tenho um farmacêutico clínico atuando sobre isso. Eu não tenho análise de prescrição, se eu não tenho segmento farmacoterapêutico. Eu não posso falar de gerenciamento de risco global, né, clínico do paciente, sem falar do médico. O médico precisa se envolver mais, sim, nesses riscos que são identificados e também trazer mais riscos para o contexto. Né? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um risco de TEV, né, um risco de bexigoma, um risco mais robusto, né, que nem sempre a gente tem... outros profissionais têm bagagem para identificar, muitas vezes é uma questão clínica médica mesmo. O médico tem que trazer isso para esse contexto. E o quanto mais essa ferramenta de identificação de riscos for sistêmica e dinâmica para que todos juntos consigam colocar apontamentos sobre riscos do paciente numa mesma ferramenta, melhor. Eu sei que hoje a maioria dos hospitais usa os sistemas informatizados aí padrão, né, que todo mundo usa, e nem sempre isso é tão fácil, né, a customização disso não é tão simples. E às vezes esses riscos eles ficam muito dispersos no prontuário, né, cada profissional identificou coisas suas e não tem uma integração. Então tente ao máximo customizar o seu sistema informatizado para que essas informações fiquem reunidas, ou se você não conseguir isso, que às vezes é mais difícil e envolve custo, né, customização, tente fazer isso de uma maneira dinâmica, por exemplo, como aqueles painéisinhos que ficam no leito do paciente, incorporando, né, visualmente quais são os riscos a que ele está exposto. As estratégias das pulseirinhas nem sempre, né, são aplicáveis para todos os riscos, porque às vezes o paciente tem ali 6 riscos identificados e não dá para ele ter 6 pulseiras. Né? Ou as etiquetinhas coloridas muitas vezes caem. Então, cada unidade, cada organização vai identificar a sua melhor prática. A minha dica é: envolva todos os membros da equipe multi para identificar riscos e gerenciar riscos, e também estabelecer ao máximo a centralização desses riscos que foram identificados. Tá? Minhas 2 dicas. Uau, um monte de coisas. Quem mais aqui? Um monte de gente compartilhando nosso vídeo, muito bom. E Doralice fala: mas como dizem uns e outros, mas nós somos só enfermagem. Podemos assumir tudo, e sempre respondo sim, e com eficiência, com foco em segurança do paciente. Eu sei, Doralice, né, você deve ser enfermeira, eu sei que vocês têm toda a boa vontade do mundo, vocês realmente tocam o hospital, né, com excelência, não tenho o que falar. Mas, se outros membros da equipe não se envolverem, vários riscos vão ficar sem identificação. Isso é fato. Não tem como vocês pensarem em todas as possibilidades do risco. Até porque, por exemplo, às vezes o paciente que está com ideação suicida, ele só contou isso para o psicólogo. Né? O paciente que está com alteração na creatinina e está fazendo uso de uma medicação, né, que tem uma possibilidade de injúria renal, muitas vezes só vai ser identificado pelo farmacêutico clínico quando ele vê o exame. Então tem um monte de riscos que são outros profissionais que vão trazer para esse contexto. Né? Não dá para ficar só na mão, nem da enfermagem, ou só na mão do médico, ou só na mão do farmacêutico. Não dá para ficar só na mão de uma expertise. Quanto mais a gente agir de forma multiprofissional, transdisciplinar, mais ganhos a gente tem, sempre, né? Ionise fala: Alexia, na maioria dos erros, o sistema falhou. Quando isso acontece, qual procedimento prioritário deve ser providenciado? Quando a gente tem as barreiras, né? Então, eu tenho lá a análise da prescrição médica antes desse erro de prescrição chegar no paciente, né? Tenho lá o farmacêutico analisando a prescrição. A barreira falhou? Falhou, porque eu não tenho farmacêutico clínico 24 horas na organização e essa foi uma prescrição da madrugada. O que é prioritário? Eu preciso analisar esses casos. Então, primeiro, entender o que foi que aconteceu. Então, olha, a falha foi que a barreira do sistema
não foi efetiva porque ela não funciona à noite. A pergunta é, ela deveria funcionar à noite? O meu risco em estar tendo pacientes expostos a prescrições que são liberadas sem nenhuma análise é maior do que o custo de um farmacêutico clínico no noturno? São essas perguntas que o tempo todo a gente tem que estar fazendo. E quando eu expliquei na aula passada sobre tratamento de riscos, lembra que eu expliquei que alguns riscos simplesmente vão ter que ficar retidos? Eu gostaria muito de ter um farmacêutico clínico no noturno, mas eu só tenho verba para manter o farmacêutico único lá dentro da farmácia hospitalar no período noturno. São situações que algumas organizações passam. Se eu estou falando de uma Santa Casa, se estou falando de um hospital público, um hospital com verbas limitadíssimas, nem sempre o sonho é o que acontece, né? Então, cada organização vai ter que ver a efetividade das suas barreiras ou a ausência de algumas barreiras, como foi nesse caso, eu não tenho barreira no período noturno, e aí avaliar caso a caso. Vou reter esse risco e pagar o preço, ou vou tratar esse risco contratando, então, um farmacêutico clínico para analisar todas as prescrições do noturno. Tá? São sempre perguntas que a resposta é de cada organização. O Peterson pergunta, você acha que o farmacêutico deveria analisar a prescrição antes de ser dispensado pelo auxiliar de farmácia? Mas não tenho dúvidas, Peterson, não tenho dúvidas. Falo isso porque eu executei bastante esse serviço de análise técnica de prescrição e assim, o número de erros que são identificados numa única rodada de um dia, né? Então, às vezes eu analisava ali, 100 prescrições naquele momento, né? Em 2 horas eu analisei ali 100 prescrições. Dessas 100 prescrições, pelo menos umas 20 tinham problemas, tá? Sobredose, subdose, repetição de medicamentos, a não reconciliação feita daquele medicamento que o paciente estava tomando na UTI, que não foi para internação, mas é um medicamento super importante. Enfim, erros, né, de prescrição grosseiros e erros mais ocultos é muito importante. Doralice, a verba limitada engessa toda a equipe, um sufoco enorme, infelizmente. A gente vai ter que ser criativo, Doralice. Verba limitada temos em todos os lugares, né? Temos na sua organização, temos no IBS. Né? Quem me dera deixar esse curso, esse mini curso de gerenciamento de riscos aberto aí o tempo todo para todo mundo. Mas o custo de eu manter uma plataforma funcionando com todos esses materiais, o suporte é muito, muito grande, né? Então, assim, a gente tem que limitar. Olha, eu vou deixar o curso aberto 2 semanas, banco tudo isso, toda essa energia, toda a minha equipe, todo o funcionamento da plataforma, que é uma coisa maluca. Mas eu sei que o benefício disso é muito maior, né? A gente conseguiu atingir aí 10 mil profissionais. Então, é sempre o custo e o benefício na balança, sem pestanejar, né? Daisy fala, às vezes um erro de digitação passa despercebido, às vezes passa mesmo. O que mais temos aqui? Alexandre, só que ainda encontramos problemas no sentido de evolução multiprofissional. Podemos citar como exemplo o psicólogo manter sigilo profissional, paciente no caso de ideação suicida. Isso é muito, muito importante que você colocou aqui, Alexandre, porque a gente vem questionando isso junto aos psicólogos. A gente sabe que existe um direcionamento do próprio Conselho de Psicologia sobre essa questão da confidencialidade, e isso é altamente respeitável, mas a gente está estimulando cada vez mais que os psicólogos, mantendo essa confidencialidade, que eles têm que manter e tudo bem, eles tragam para o prontuário aquilo que é risco. Então, assim, se eu tenho um risco de autoagressão, de heteroagressão, o paciente ele está em surto, ele pode machucar um outro paciente que está na mesma ala, que está no mesmo quarto. Eu tenho um paciente oncológico que está tentando se suicidar. Eu não posso simplesmente deixar isso sem a minha equipe saber. Eu tenho que alguns apontamentos de risco, o psicólogo vai ter que começar a amadurecer e trazer para o prontuário, sim, porque tá na hora disso amadurecer, né? Não dá mais pra gente simplesmente falar, é confidencial e tudo bem, não. Isso esbarra em outras coisas do paciente são confidenciais. Então, assim, o médico, a equipe tá sabendo que ele é HIV positivo, a equipe tá sabendo que esse paciente, sei lá, fez algum procedimento inadequado, moralmente falando. Enfim, tem um monte de coisas que são hiper, mega confidenciais e que a equipe guarda o confidencial nesse contexto. Por que
que o psicólogo tem que guardar isso só para ele. Então não tem nexo. Acho que essa aí é uma questão que já passou do tempo da gente amadurecer. Tá? Mas a grande maioria dos psicólogos hoje, em organizações acreditadas, eles já entenderam esse contexto e já evoluem em prontuário esses itens importantes para que a equipe saiba e gerencie o risco adequadamente. Azulde, vem para Salvador, vamos trocar experiências. Quem me dera, Azulde, adoro Salvador. O que mais aqui? Dilemas éticos, é isso aí, Viviane. O que mais aqui? Vamos ver. A Doralice fala, concordo com o Alexandre, discutimos isso na semana passada num encontro de cuidados paliativos. É muito sério, gente. Não dá mais pra gente falar que a confidencialidade é não disponibilizar dados para a equipe. Peraí. Todo mundo tá sabendo que esse paciente tem tuberculose, que ele é HIV positivo, que ele é um monte de coisa, que ele tem um nome social, que ele... Enfim, o que pode ser mais confidencial do que isso? Não tem. Tem que colocar em prontuário, sim. Tá? Pelo menos os riscos. O psicólogo ele não precisa evoluir o que ele conversou, como conversou, que o paciente chorou, que a mãe gritou. Não, isso não interessa. O que interessa é ele tem riscos psicológicos a serem gerenciados? Sim, vai para o prontuário. Inevitavelmente, não tem outra saída, tá bom? E se o Conselho Regional de Psicologia quiser vir conversar, a gente conversa. Concordo, Daniela, isso aí. O que mais aqui? Paulo Henrique falou que está no caminho certo, muito bem. Fábio, qual a sua opinião do uso abusivo de antibióticos nas instituições de saúde, que não existe protocolos para tal? Onde são prescritos de forma indiscriminada? A segurança do paciente pode intervir de qual forma? Bom, primeiro que o uso racional de antimicrobianos é um dos tópicos do Serviço de Controle de Infecção, tá? Quando a gente vê a legislação, né, de controle de infecção, que já é uma legislação bastante antiga, um dos tópicos de obrigação legal do SCIH é controlar antimicrobianos, definir quais são os antimicrobianos de uso restrito e fazer o gerenciamento disso junto com a farmácia. Então, se esses antimicrobianos estão na lista dos restritos, a farmácia tem que liberar apenas com a aprovação do SCIH, depois do SCIH ter validado ali a clínica versus o laboratorial versus o antibiótico do paciente. Então, tem que ter sistemática. Hoje eu diria para você que isso já não é um grande problema nas organizações. Eu acho que a grande maioria dos SCH já entendeu que isso é função e já está executando isso de maneira adequada. O que a gente sente falta hoje é que isso tem furos, né? Uma barreira que, por exemplo, nos finais de semana muitas vezes não funciona, porque o SCH não está lá. No período noturno, às vezes tem furos, às vezes a farmácia acaba liberando, libera para 24 horas, para 48 horas, para 72 horas sem SCH, e quando vê, tá liberado para os 7 dias inteiros. Então, são esses furinhos, essas barreirinhas que a gente precisa refinar. O que mais aqui? Peterson, o que orienta para o núcleo de segurança do paciente que você pede orientar todo o protocolo que deve seguir e você encontra sempre os mesmos funcionários com a persistência de não se adequar? Mesma lógica, e eu vi aqui agora também a Márcia Verônica perguntando de estratégias para implementar cultura de segurança. A gente vai falar de cultura de segurança na próxima aula, aula 3, eu falo um pouquinho da cultura, mas tenham sempre isso em mente. Se a gente está com dificuldade de implementar uma coisa em que a gente acredita que vai trazer benefício, a gente já sabe, né, com evidências, com conhecimentos que isso funciona, que isso é uma coisa legalmente, né, falando, e tem que ser implementado, não adianta a gente ficar batendo em quem está resistente, né? Sempre vão haver, isso já até literaturas falam isso pra gente. Toda vez que a gente implementa uma mudança organizacional, um protocolo, uma nova política, uma nova diretriz, cerca de 15% das pessoas vão ser contra. Cerca de 30% das pessoas vão ser nem aí, tipo, não tô nem a favor nem contra. E
mais ou menos um restinho ali vai ser aquele pessoal que vai, até que isso é legal, e mais ou menos uns 20% altamente engajados e envolvidos. Então, a gente já sabe que vai ter ali os 45% entre altamente resistentes e não tô nem aí. Então, a gente vai ter que lidar com isso. E a única maneira rápida e prática de lidar com isso é fortalecendo aqueles que estão engajados. Então, fortaleça, identifique quem são os engajados, identifique quem pode ajudar, quem é formador de opinião, fortaleça esse grupo e esse grupo, então, começa a transformar a cultura na organização. É isso aí, nada fácil. O que mais aqui? Olha, Cláudia Figueiredo Matias, sou psicóloga e concordo com a Alexia. É isso aí. A gente já conseguiu muito, eu acho que já conseguimos sim muitos avanços nesse contexto. Hoje em dia os psicólogos, pelo menos dos hospitais acreditados, eles estão bem mais aderentes e entendendo que não é uma questão de simplesmente ignorar as diretrizes, né, técnicas do conselho deles. É pensar no paciente de uma maneira mais abrangente, né? O que mais aqui, gente? Que mais? Nossa, tem um monte de... Então, vamos lá. Os lembretes, né? Que já estamos aqui com 1h06 de nossa live. Então, nessa quinta-feira, às 21h, a nossa aula 3 vai ao ar, tá? Se der um pouquinho de atrasinho, como deu na aula 1 e 2, não fiquem preocupados, a aula entra. Às vezes é algum probleminha da plataforma. Mas aula 3, 21h, disponível para vocês terminarem essa lógica que a gente contou. No webinário, semana que vem, vocês precisam se inscrever nesse link que o Leandro afixou aqui. Se inscrevendo, vocês conseguem entrar dentro da sala no dia certo, no horário certo. Se não for nesse dia e nesse horário, vocês não conseguem discutir, como a gente está discutindo ao vivo aqui. Tá bom? Depois, óbvio, a gente libera esse webinário para vocês na plataforma, mas a discussão é só em tempo real, tá? Eu não fico 24 horas nesse webinário, naquele momento. Não esqueçam de colocar na mensagem aqui no banner do IBS, coloca ali na setinha as informações que ainda você tem dúvida, aquilo que você quer saber, porque o webinário é a última etapa, efetivamente não tem mais como a gente, né, manter essa plataforma funcionando por longo tempo. Depois do webinário, a gente vai, então, falar sobre o curso avançado Gestor de Riscos em Saúde, que é um curso muito dinâmico que a gente está elaborando aí para vocês começarem o quanto antes. E as vagas, como sempre, são muito, muito limitadas. Então, fiquem de olho, já avaliem se é do interesse de vocês participar ou não, fiquem atentos. E a gente não abre essas vagas sempre, né? Vai ser a primeira edição desse curso e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para aqueles que querem se aprofundar, para aqueles que precisam só do conhecimento básico, essas 4 etapas são as mais importantes. A aula 1, a aula 2 e a aula 3 e o webinário fechando o ciclo do gerenciamento de riscos. Depois a gente fala dos itens mais específicos no curso avançado, tá bom? E o que mais aqui? E não esqueçam de se inscrever www.geraçãodeexcelência.com para o nosso encontro Geração de Excelência, que vai ser muito bacana. Eu vou estar em São Paulo, dia 17 de julho, para um evento sensacional. Não é um evento só técnico, é um evento de networking, é um evento onde vocês vão se conhecer, vocês vão trocar experiências, trocar cartões. Vai ser muito, muito bacana e já tem um monte de gente inscrita que está aqui nessa sala hoje. Eu estou muito, muito feliz, vai ser muito legal, tá bom? Então, gente, não esqueça outras coisas que eu não respondi aqui, porque é muita pergunta. Coloquem lá, então, na mensagens, aí na parte de cima do banner da página do Facebook do IBS, que eu vou tentar incluir ao máximo esses tópicos na aulinha do webinário, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!